Olá pessoal, hoje eu venho conversar um pouquinho mais com vocês sobre adolescência. Na semana passada eu falei sobre adolescência no parâmetro geral, né? E hoje eu vou conversar com vocês sobre o apoio e a importância da família, então, nessa fase da vida. Então, nessa fase da vida é muito importante, então, que os pais, enfim, os familiares estejam presentes, porque muita coisa é decidido. E os pais, então, com esse apoio, eles podem, então, auxiliar esse adolescente para ir pelo melhor caminho, pois às vezes até por influências digitais, por influências de amigos ou enfim, por várias outras influências, às vezes os adolescentes acabam indo por um caminho negativo, o que acaba influenciando no futuro desse futuro adulto, né? Então, é nesse momento então que a família pode auxiliar. Ela pode estar presente, tanto com questões de diálogo, né? Poder conversar muito com esse adolescente, porque nessa fase da vida é muito importante essa conversa. Apesar de que a gente sabe que os adolescentes às vezes preferem ficar mais restritos no seu canto, não conversarem muito com os pais, tem aquela questão de que, é feio, é constrangedor, né? Conversar com os pais. Mas claro, se tu for fazer isso desde a época da infância, né, tu for conversar com essa criança, colocar a importância desse diálogo e consecutivamente continuar com isso depois na adolescência, vai ser muito mais fácil para tu ter o diálogo então com o teu filho. Na adolescência, então, passam, diríamos assim, por diversas conflitivas que eu já vim, né, conversar no vídeo anterior. Além disso, também tem as questões das decisões, das tomadas de decisões que essa fase da vida acaba, diríamos assim, pedindo para que esse jovem acabe tomando, né? Tanto questões de trabalho, como questões de escolaridade, vai para uma faculdade, não vai, questões de própria família, os relacionamentos que estão se iniciando. Então é tudo ainda muito incerto, tudo muito novo. E é nisso que a família então precisa apoiar para poder dar então a ajuda, o auxílio, poder apoiar então esses adolescentes, né, para que eles possam, diríamos, se sentir mais confortáveis nas suas decisões. Porque como esse futuro ainda é muito incerto, obviamente surgem muitas dúvidas. E às vezes são dúvidas que os próprios pais podem ajudar a solucionar. Então o diálogo acaba ajudando muito nessa fase da vida. Entretanto, alguns adolescentes acabam passando por algumas dificuldades nessa fase da vida, como por exemplo uma gravidez indesejada, né? Nesse tipo de situação, existem estudos, então, que dizem que o adolescente, tanto do sexo feminino como do masculino, né, quando eles presenciam uma situação de gravidez, então, né, sendo então o pai ou a mãe, né, eles acabam lidando com essa situação de uma forma muito positiva. Eles conseguem lidar com essa responsabilidade, mas os estudos mostram também que esses adolescentes que tiveram o apoio de seus companheiros e também dos familiares conseguem lidar melhor com essa situação. Os familiares que acabam ou por questões, enfim, até de cuidados, não conseguir auxiliar nos cuidados, né, dessa nova criança na família, acabam se afastando um pouco desse adolescente, acaba se tornando um pouco mais difícil essa convivência desse adolescente com esta criança. Da mesma forma, o apoio dos familiares é de suma importância em relação às DSTs, né, que são as doenças sexualmente transmissíveis. Falar de sexo, então, com adolescentes, né? Acaba não sendo muito fácil, né? A gente sabe muito bem que tem alguns pais que acham, enfim, que isso ainda é um tabu, porque a própria sociedade acaba, diríamos assim, desmistificando um pouco sobre essa situação, mas ainda existe muito tabu sobre essa situação. Mas é extremamente importante, né? Tanto por essa questão da gravidez indesejada, né? Que muitas vezes acontece porque, enfim, essas jovens não sabem, enfim, muitas coisas sobre essa situação e acabam se vendo numa situação dessas, né? Despreparadas. E da mesma forma, então, as DSTs. Nesse tipo de situação, então, os pais, eles são muito importantes porque eles podem repassar informações extremamente importantes e pensamos também que, assim, é melhor que esses jovens tenham informações que realmente a gente sabe que são verídicas dos próprios familiares do que informações, então, que eles acabem tendo acesso em mídias sociais, né? E nem sempre aquilo que, diríamos assim, o tio Google, né, vai, diríamos, responder, vai ser a coisa correta, né? Então, os pais ajudando, podendo auxiliar nesses momentos, é muito mais fácil e muito melhor para o adolescente, porque ele vai realmente saber que o que acontece, o que não pode acontecer, né, nesse momento, nessa fase da vida.
Então, entrando um pouco sobre essa questão da sexualidade, né? Ela acaba então sendo um tabu, né, para a sociedade. Mas, como eu já falei, muitas coisas são, diríamos assim, informadas, né, através então da internet, da televisão, e para que possa prevenir, diríamos assim, essas informações negativas ou até as fake news, informações falsas, né, é muito importante que os pais então eles tenham um controle, não necessariamente aquele controle de diríamos assim, vou lá mexer no celular do meu filho, vou lá mexer no computador, não. É aquilo que eu já falei, a questão do diálogo, né? De poder conversar então com esse adolescente, ver o que ele está acessando, tentar entender o que ele está precisando de ajuda no momento, o que ele tem de curiosidades, porque essa fase, como eu já falei no vídeo anterior, ela é extremamente cheia de curiosidades, é tudo muito novo e é normal, né, que os adolescentes queiram aprender, queiram conhecer. Nós, quando estávamos na fase então da adolescência, a gente também passou por isso. A gente queria aprender muita coisa, conhecer muita coisa. Então, é normal que isso aconteça. Se os pais puderem ter este diálogo, conversarem mais e poderem explicar mais e apoiarem essas decisões, tudo se torna muito mais fácil, né? Então, quis trazer um pouquinho sobre essa questão, então, do apoio dos familiares, o quanto ele se torna importante e realmente essa questão de desmistificar um pouco esses tabus que existem na sociedade, né? Que hoje ainda é tudo muito, diríamos assim, cuidado para falar, tu fala uma palavra um pouquinho diríamos assim, vai falar sobre sexo, né? Tem um adolescente perto, não vai falar. Mas a gente sabe que hoje até as crianças sabem o que é isso, né? Então, assim, não conversar sobre o assunto é muito pior do que conversar em casa com os pais sobre o assunto. Explicar, deixar as coisas às claras se torna muito melhor do que deixar eles procurarem sozinhos ou experimentarem sozinhos por si e acabarem, enfim, ou tendo uma gravidez indesejada ou uma DST, né? Então, por hoje é isso. Espero que tenham gostado. Quem gostou, curte, compartilha e comentem. Obrigada!